Amigos, sejam novamente bem-vindos ao Epic Quest. Eu sou o Delfim Fernandes e serei o seu guia nessa quest de hoje. E essa é uma das quests mais aguardadas aqui do canal. Graças ao Gabriel Diolo, o Leonardo Andrade, o Hugo Martins, o Guilherme Santos, o Marcos Augusto, o Marcos Vinícius, o Renato Vitor e o Joseph Oliveira. Todos vocês podem deixar as suas moedinhas de ouro aí, porque o tema de hoje será o lendário Beholder. Mas para quem cresceu assistindo Caverna do Dragão, o nome dele também é conhecido como o Observador. Na quinta edição, o Monster Manual nos traz 3 tipos de Beholder, que são o Death Tyrant com CR 14, o Beholder com CR 13 e o Spectator com CR 3, o que é bem interessante como desafio para um grupo iniciante. Mas hoje nós só vamos nos concentrar no Beholder, porque senão o vídeo vai ficar gigante. Para os desavisados que nunca viram um Beholder, você pode começar imaginando uma grande e flutuante bola de carne. Essa bolota pode ter o seu corpo coberto com placas de quitina, ou então por um couro meio mole, meio grosso, vai depender do Beholder. Agora você passa a imaginar essa bolota como se ela tivesse um grande olho central e uma bocarra cheia de dentes pontiagudos. Para completar a nossa feiura, você coloca mais 10 tentáculos coroando a sua cabeça. E cada um desses tentáculos tem mais um olho na ponta. E esses olhinhos sim que são o perigo do Beholder. Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Primeiro nós vamos dar uma olhada na sua personalidade. Para quem acha que o Beholder é apenas um monstro que vai petrificar os seus oponentes, você está bem enganado. O Beholder é uma criatura muito inteligente e bem calculista. Eles são gananciosos, malignos, cruéis e, acima de tudo, eles são narcisistas. Pois é, cada Beholder se considera o ápice das espécies, acima até mesmo dos outros Beholders que por acaso tenham algum aspecto diferente do dele. Mesmo uma diferença de cor entre eles já é o suficiente para gerar uma briga mortal, já que cada um deles defende que a sua forma é o ápice da evolução dos Beholders. Essas criaturas normalmente vão viver de 2 maneiras diferentes. A primeira delas é um Beholder que vive isolado. É o tradicional chefe de dungeon. Ele vai construir a sua dungeon, vai acumular poder e vai defendê-la de eventuais invasores. Mas também existem os Beholders tiranos. E esses caras vão ter um comportamento bem parecido com os que gostam de viver isolados. Porém, eles também vão escravizar raças inteligentes para servi-los. Apesar de nenhum Beholder gostar de outras espécies, esses caras vão se cercar de lacaios e vão ter verdadeiros impérios no submundo das cidades ou então nos lugares remotos que eles gostam de viver. Então você não se surpreenda se o seu grupo estiver limpando a bandidagem de uma cidade grande e no final você se deparar com um Beholder comandando essa rede de agentes. E se você acha que já viu uma criatura paranoica, espere até conhecer um Beholder. Esses caras suspeitam da própria sombra, mesmo quando não tem nenhuma criatura por perto. Mas eu acho que já deu para entender um pouco como eles se comportam. Vamos dar uma olhada nos seus parâmetros. O Beholder é uma aberração de tamanho large e tem a sua tendência leal e mal. Isso normalmente quer dizer que eles serão criaturas bem egoístas, que colocam os seus interesses acima dos outros. Mas isso ainda quer dizer que eles vão respeitar os acordos que eles fazem. Ele tem uma categoria de armadura 18 e 180 pontos de vida. Isso normalmente daria um desafio legal para os jogadores, mas eu colocaria algumas criaturas para acompanhá-lo, senão esses pontos de vida vão embora brincando. Um Beholder só consegue se mover flutuando, apesar que eu acharia engraçado ele sair rolando por aí atrás de suas vítimas. Como eu disse antes, esses caras também são bem inteligentes e também são muito carismáticos e confiantes. É bom o mestre se lembrar que eles também são imunes à condição prone ou caído, o que é normal para uma criatura que flutua. Ele consegue enxergar até 120 pés no escuro e ele consegue falar as línguas Deep Speech e Undercommon. Para quem não sabe, o Deep Speech é uma língua que normalmente é falada entre os Beholders e os Mind Flayers, ou qualquer outro tipo de aberração meio alienígena. Já o Undercommon é uma língua usada no Underdark, que é normal para os Duergar, para os Gnomos das Profundezas e também para os Drow. O CR do Beholder é 13, e eu já te adianto que ele muda para 14 quando ele luta dentro do covil. Como habilidade natural, o Beholder tem um cone anti-magia. Cara, isso é muito divertido. Esse cone é considerado um raio de 150 pés. Ele vai sair do grande olho central da face do Beholder
e ele pode ser direcionado e ativado no começo do turno do Beholder. Como ele sai em formato de cone, tenha em mente que ele vai começar com 1 quadrado, 3 quadrados, 5 quadrados e por aí vai. Todo e qualquer item mágico que estiver dentro da área anti-magia vai se tornar um item mundano enquanto estiver dentro dessa área. Além disso, se algum usuário de magia lançar uma magia dentro dessa área, o spell slot é consumido, mas nenhum efeito vai acontecer. Enfim, qualquer coisa mágica dentro dessa área deixa de ser mágica. Mas assim que você sair dessa área ou o Beholder mudar o ângulo do seu raio, o item volta a funcionar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Já as magias usadas dentro dessa área acabam sendo perdidas. O bom para os jogadores é que essa área anti-magia também vai funcionar contra os raios que o Beholder dispara dos seus olhos, mas isso a gente vai ver já já. E só para reforçar, o mestre decide quando ele vai ativar ou desativar esse raio. Passando para as ações que o Beholder pode fazer, a primeira delas é a Bite. Ele vai usar essa ação para morder os oponentes próximos, mas eu acho que ela só está aí para eventuais ataques de oportunidade. A força desse bichão vai começar agora, com seus raios oculares, ou Eye Rays. Ao custo de apenas uma ação, o Beholder vai disparar 3 raios aleatórios em criaturas que ele escolher. Essas criaturas precisam estar a até 120 pés do Beholder, e ele pode direcionar esses raios em até 3 criaturas diferentes ou concentrar em uma criatura só, 2 criaturas, a escolha do mestre. Ainda assim, o raio a ser usado é escolhido de maneira aleatória e não pode ser repetido no mesmo turno. Então o mestre vai precisar pegar um D10 e rolar para ver qual raio vai ser usado. Se por acaso cair um resultado repetido, role o dado novamente. Se o resultado do dado for 1, o Beholder vai usar o seu Charm Ray. O seu efeito faz com que uma criatura precise fazer um saving throw de sabedoria, com DC 16. Se falhar, esse personagem ficará com a condição Encantado, e essa condição vai durar 1 hora ou então até que o Beholder ataque essa criatura. Isso é um raio excelente para transformar inimigos em aliados do Beholder. Se o resultado do D10 for 2, o Paralyzing Ray será disparado. A criatura alvo vai precisar passar em um saving throw de Constituição com DC 16. Se falhar, o alvo ficará paralisado por 1 minuto. Mas ele pode repetir esse saving throw no final do seu próprio turno, para terminar esse efeito mais cedo. E isso é outro efeito excelente para diminuir as ameaças no combate. O terceiro raio é o Fear Ray. De novo, o alvo vai precisar fazer um saving throw, dessa vez de sabedoria, com DC 16. E em caso de falha, esse alvo vai ficar amedrontado por até 1 minuto, mas ele também pode repetir o teste para terminar o efeito mais cedo. Isso no final do seu próprio turno. Só pelo que a gente viu até agora, ter um paladino com a Oath of Devotion no seu grupo vai ajudar muito no combate contra o Beholder. Passando para o quarto raio, o Slowing Ray vai obrigar o alvo a fazer um saving throw de destreza com dificuldade 16. Em caso de falha, o alvo vai sofrer alguns impedimentos durante 1 minuto. Em primeiro lugar, ele só vai conseguir se mover apenas metade do seu movimento por turno. Em segundo lugar, ele não poderá usar nenhuma reaction. E em terceiro, no seu turno ele só poderá usar a sua action ou a sua bonus action, e não as duas como normalmente você pode fazer. Afinal, o seu personagem está bem mais lento. Felizmente, o personagem também pode repetir o saving throw no final do seu turno para terminar esse efeito mais cedo. Os raios até agora só serviram mesmo para atrapalhar os jogadores, mas a partir daqui os raios começam a ficar um pouco mais severos. Com o resultado 5 no D10, o Enervation Ray será usado. A criatura alvo vai precisar fazer um saving throw de Constituição com dificuldade 16. E em caso de falha, ela vai sofrer 8d8 de dano necrótico, e metade disso em caso de sucesso. Esse tipo de efeito é bem legal porque não importa se a sua armadura é muito poderosa, o raio vai te atingir e vai te castigar do mesmo jeito. O sexto raio é o Telekinetic Ray. Se o alvo for uma criatura, ela vai precisar fazer um saving throw de força, com dificuldade 16. E em caso de falha, ela será arrastada por até 30 pés na direção que o Beholder escolher. Ele também vai ficar com a condição restringido até o começo do próximo turno do Beholder ou até que o monstrão fique incapacitado. Com esse raio, o Beholder também consegue mover objetos de até 136 kg pelos mesmos 30 pés. E esse é o raio que ele normalmente vai usar para controlar objetos, que ele consegue fazer com uma boa precisão. O sétimo raio é o Sleeping Ray.
que vai transformar o seu personagem em um tremendo dorminhoco. Mas isso se ele não for bem sucedido em um saving throw de sabedoria, com dificuldade 16. Esse soninho pode durar por até 1 minuto, ou até que alguma criatura te cause dano, ou tente te acordar, o que vai consumir a ação da criatura. Melhor do que esse soninho, só o 8º raio, que é o Petrification Ray. E esse sim vai fazer com que o seu personagem tire um soninho pela eternidade se você falhar em um teste de destreza com dificuldade 16. Mas calma, não é de imediato. Você ainda tem mais uma chance. Se o alvo falhar no saving throw inicial, ele vai ficar com a condição restringido e vai começar a se transformar em pedra. No final do seu próximo turno, ele poderá fazer outro saving throw. O livro diz que o alvo precisa apenas repetir o teste, e a gente assume que é o teste de destreza. Mas eu acho que o mais apropriado aqui seria um saving throw de constituição. A minha sugestão é que o mestre deixe o jogador decidir qual saving throw ele quer jogar para esse segundo teste, seja destreza ou constituição. Em caso de sucesso, o efeito termina, e em caso de falha, ele ficará petrificado. Essa petrificação só vai terminar se a criatura for alvo de uma magia como a Greater Restoration, ou algum outro efeito mágico do tipo. Quase tão temido quanto o Petrification Ray, o próximo raio será o Disintegration Ray. Pois é, o número 9 nesse dado já foi a morte de muitos aventureiros. O alvo do raio vai precisar fazer um saving throw de destreza com a tradicional dificuldade 16. Em caso de falha, ele vai receber 10d8 de Force Damage. E se a criatura for reduzida para 0 pontos de vida, o seu corpo vai virar pó, ou cinzas. Esse raio também é interessante porque o Beholder pode usá-lo em qualquer tipo de superfície. E é com esse raio que ele escava as suas dungeons. Por fim, se o resultado do D10 for 10, o Beholder disparará o seu Death Ray. O alvo desse raio vai precisar fazer um saving throw de destreza com dificuldade 16, e em caso de falha, ele vai receber 10d10 de dano necrótico. Infelizmente, se o alvo for reduzido para 0 pontos de vida, ele estará morto. Então vamos dar uma recapitulada. O Beholder pode te encantar, paralisar, amedrontar, lerdar, machucar, arrastar, adormecer, petrificar, desintegrar ou te matar com 3 raios desse por turno. Aliás, mais do que isso, porque ele é uma criatura lendária. E criaturas lendárias têm Legendary Actions. E qual seria sua Legendary Action? Um Eye Ray. Ao custo de apenas uma Legendary Action, o mestre vai rolar o D10 e usar um Eye Ray em alguma criatura à sua escolha. E vale lembrar que ele tem 3 Legendary Actions para usar até o começo do seu próximo turno, e essas Legendary Actions podem ser usadas entre os turnos dos jogadores. E com isso nós concluímos o Beholder, mas pode ficar sentado aí que o vídeo ainda não acabou. Por último, e não menos importante, nós vamos dar uma olhada no covil do Beholder. E esse covil consegue ser tão alienígena quanto o próprio bicho. Para começar, o Beholder prefere locais isolados para estabelecer um covil. Esse local pode ser os picos gelados de uma montanha, as ruínas abandonadas de uma pequena cidade, mas o mais comum é ver o Beholder criar o seu covil no subterrâneo. Como eu disse antes, graças ao seu raio desintegrador, o Beholder pode escavar o solo, a pedra e criar a sua dungeon do jeito que ele quiser. É bem comum que a dungeon do Beholder tenha várias passagens verticais, afinal ele gosta de ficar flutuando pelo lugar. Essas passagens verticais parecem o poço de um elevador, e elas dão acesso a várias e várias câmaras diferentes. Essas câmaras normalmente vão refletir a natureza da criatura. Nelas você vai encontrar troféus, tesouros, aventureiros petrificados, pedaços de outros Beholders que esse Beholder destruiu e coisas do tipo. Já a câmara central do covil normalmente vai ser um espaço bem largo e bem alto. A ideia de combate do Beholder é flutuar o mais alto possível e ficar disparando seus raios oculares lá de cima, o que é uma tática bem inteligente. E do mesmo modo que o covil de outras criaturas lendárias, o covil do Beholder também deve ser considerado uma criatura com iniciativa 20. No turno do covil, ele vai ter 3 opções de ação. A primeira ação delas pode escolher um terreno de até 50 pés quadrados. Esse terreno precisa estar a até 120 pés do Beholder, e ele vai se tornar uma área bem pegajosa. Ela será considerada terreno difícil até o começo do próximo turno do covil, quando esse efeito termina. Já a segunda ação vai influenciar as paredes do covil. Qualquer parede até 120 pés do Beholder vai adquirir tentáculos bem pegajosos.
E esses tentáculos vão tentar agarrar qualquer criatura que esteja até 10 pés deles. O alvo vai precisar ser bem sucedido em um saving throw de destreza com dificuldade 16, ou então ficará agarrado pelas paredes até o começo do próximo turno do covil. Mas também será possível escapar desse agarrão fazendo um saving throw de atletismo ou de acrobacia, ambos com dificuldade 15, e é claro que esse teste vai consumir a ação do personagem. Por fim, a terceira ação, e a mais legal, é que esse covil vai criar um olho, seja na parede, seja no chão, e esse olho vai disparar um Eye Ray aleatório contra uma criatura que o Beholder escolher. Esse olho só pode ser criado a até 60 pés do Beholder e o raio precisa escolher uma criatura até 120 pés. Depois do raio ser disparado, o olho desaparece. Eu achei esses efeitos bem legais para o covil do Beholder, ainda mais com esse Eye Ray aleatório. Mas vale lembrar que esse covil tem algumas regras a mais. Para começar, o covil não pode usar o mesmo efeito antes de usar os outros 3 efeitos que ele tem. E ele também não pode usar nenhum efeito igual em sequência. Ou seja, nada de ficar usando mais um Eye Ray todo turno dos jogadores. É uma pena. Para finalizar, nós temos os efeitos regionais do covil. Esses efeitos vão deixar a região envolvida na presença sobrenatural e bizarra do Beholder. O primeiro efeito é que as criaturas que estejam a até 1 milha do covil começarão a se sentir observadas. Isso não acontece sempre, mas pode acontecer mesmo quando elas não estiverem com ninguém por perto, o que é bem legal para amedrontar os personagens. O segundo efeito é mais bizarro, e ele acontece quando o Beholder dorme. Conforme essa criatura começa a sonhar, pequenas mudanças na realidade começam a acontecer. Tudo isso a 1 milha do covil. Essas mudanças envolvem marcas que aparecem na parede das cavernas, o aparecimento de algum item novo onde não tinha nada antes, estátuas sendo cobertas por algum tipo de gosma, coisas do tipo. Essas pequenas mudanças são efeitos bem inofensivos, e elas desaparecem alguns dias depois da morte do Beholder. E com isso nós finalmente concluímos o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero também que vocês manerem na próxima escolha de monstro, e nós nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal e de avisar aos amigos que tem um conteúdo novo de RPG na internet. Críticas, dúvidas ou sugestões podem ser enviadas para epicquestbr@gmail.com ou pelo perfil do Facebook. O Epic Quest faz parte do Panela RPG, um portal de conteúdo RPGístico com vídeos, tirinhas e podcasts.